Alguns homens passam a vida inteira procurando por algo que não sabem nomear. Leland Moss parou de procurar no dia em que enterrou sua família. Convencera-se de que a solidão era mais segura que a esperança. Que quartos vazios doíam menos do que promessas vazias. Então, 3 mulheres apareceram na beira de sua propriedade, ensangrando, descalças. E tudo o que ele achava que sabia sobre o medo se dissolveu num instante. Porque a mulher à frente, com olhos como nuvens de tempestade e uma faca firme apesar do tremor nas mãos, olhou para ele como se ele já fosse culpado de crimes que jamais cometeria. E, de algum modo, naquele momento de terror mútuo e necessidade desesperada, nenhum dos dois sabia que o que mais temiam um no outro se tornaria a única coisa que os manteria vivos. Leland estava rachando lenha atrás do pequeno celeiro quando os viu. 3 figuras movendo-se lentamente pela grama alta perto do riacho, apoiando-se umas nas outras de um jeito que falava de ferimentos e exaustão. Ele largou o machado com cuidado, a mão indo instintivamente em direção ao rifle encostado na parede do celeiro, e antes de se conter. Algo na maneira como se moviam, e hesitante, dolorida, e dizia que não eram uma ameaça. Pelo menos, não do tipo que ele imaginara no primeiro instante. Elas o notaram no mesmo momento em que ele saiu para a clareira. A mais alta, a mulher à frente, empurrou as outras 2 para trás com o braço protetor, apesar do sangue que manchava seu ombro. O rosto dela era marcante em sua severidade, e cheio de ângulos agudos e traços firmes, emoldurado por longos cabelos escuros, parcialmente presos com um cordão de couro. Ela segurava uma lâmina, pequena, mas letal, e apontada diretamente para o peito dele. Leland ergueu as mãos devagar, palmas abertas. Sem armas. Sem movimentos bruscos. Eles se encararam através de 10 metros de grama seca e desconfiança. Agora ele via que as 3 estavam feridas. A do meio tinha um pano rasgado enrolado na coxa, completamente encharcado de sangue. A mais jovem se apoiava pesadamente na irmã, protegendo o lado esquerdo. Mas eram os olhos da líder que o mantinham imóvel. Não exatamente por medo, e mais por algo mais complicado. Um reconhecimento silencioso passou entre eles. Ela viu um homem sozinho em terras isoladas. Ele viu mulheres fugindo de algo pior do que ele. Leland abaixou ligeiramente as mãos, fazendo um gesto em direção à casa. Ela balançou a cabeça, firme, absoluta. A faca não tremeu. Ele entendeu. Confiança não era algo que ela concedesse facilmente, em se é que concedia. E ele era exatamente o tipo de homem em quem ela aprenderá a não confiar. Leland deu um passo lento para trás, em direção ao poço. Os olhos dela acompanharam o movimento com foco predatório. Ele alcançou o balde, movendo-se com cuidado, mostrando cada gesto antes de fazê-lo. Puxou água. Colocou o balde no chão, entre eles. Depois, recuou novamente. A irmã mais nova disse algo em uma língua que ele não entendeu, em palavras urgentes, suplicantes. O maxilar da líder se contraiu, mas ela não se moveu. Os segundos se esticaram em pequenas eternidades. Então, a irmã do meio cambaleou, e a perna cedeu, e a decisão foi tomada por necessidade, não por confiança. A líder falou pela primeira vez, a voz rouca e baixa. Se você chegar perto, você sangra. Leland assentiu uma vez. Já ouvirá ameaças piores, ditas com menos convicção. Ele gesticulou novamente em direção à casa e começou a caminhar devagar naquela direção, dando a elas espaço para segui-lo ou fugir. Não olhou para trás. Não precisava. Podia sentir o peso de 3 pares de olhos em suas costas, medindo cada passo em busca de sinais de engano. Quando chegou à porta, abriu-a completamente e entrou. Foi direto para o lado oposto do cômodo, abrindo espaço, mostrando que entendia as regras. Elas podiam entrar, ou não. A escolha era delas. Longos momentos se passaram. Então, sombras cruzaram o batente. A líder entrou primeiro, e faca ainda firme. Os olhos varreram o cômodo com precisão treinada, mapeando saídas, identificando armas, calculando probabilidades. O olhar dela finalmente se fixou nele.
E, pela primeira vez, Leland viu além da violência em sua postura e enxergou o cansaço por baixo. Ela estava se sustentando apenas pela vontade e pela fúria, protegendo as irmãs com as últimas reservas de força que lhe restavam. Ele já tinha visto aquele olhar antes, e no espelho, depois que a febre levou todos que amava. Ela deve ter percebido algo mudar em sua expressão, porque o aperto em sua faca também mudou e não abaixou a arma, mas não parecia mais tão pronta para usá-la. O cálculo em seus olhos ficou mais complexo e mais perigoso, de outra forma. A irmã do meio desabou na cadeira perto da mesa, a perna ferida esticada à frente. A mais jovem a ajudou, depois olhou para Leland com menos hostilidade e mais esperança desesperada. Mas era a líder que prendia sua atenção em aquela de quem ele não conseguia desviar o olhar, mesmo sabendo que encarar uma mulher armada raramente era boa ideia. Ela falou de novo, agora para as irmãs, em palavras rápidas, que ele não entendeu. Depois voltou-se para ele, escolhendo cada palavra com cuidado. Água. Pano. Para os ferimentos. Depois, nós vamos embora. Ele assentiu devagar. Começou a se mover em direção ao armário onde guardava os suprimentos. Ela o acompanhou com a lâmina, o corpo se inclinando para manter-se entre ele e as irmãs, e mesmo enquanto balançava levemente, prestes a cair. Foi então que ele notou o sangue escorrendo do antebraço dela. Gotas firmes caindo no chão de madeira. Você está mais ferida do que elas, disse ele, em voz baixa. Os olhos dela brilharam. Estou bem. Ela não estava, e ambos sabiam disso. Mas Leland aprenderá que algumas verdades precisam ser descobertas, não ditas. Então ele pegou panos limpos, uma bacia e a preciosa garrafa de álcool que vinha guardando. Colocou tudo sobre a mesa, ao alcance, mas não perto demais. E deu um passo para trás. A irmã mais nova se moveu primeiro, começando a limpar o ferimento da irmã do meio. A líder permaneceu de pé, observando com aquela mesma intensidade perturbadora. Ele não conseguia ler sua expressão. Não sabia se era ódio, medo ou uma mistura explosiva dos dois. Mas sabia que algo tinha mudado no ar desde que seus olhares se encontraram. Algo para o qual nenhum dos dois ainda tinha palavras. Algo que fazia o ar parecer mais denso e carregado de possibilidade e perigo em igual medida. Ele pigarreou. Há um quarto nos fundos. As camas estão limpas. A porta tranca por dentro. A desconfiança franziu o senho dela. Por quê? Para que você possa dormir sem essa faca na mão. A risada dela foi breve e amarga. Eu durmo com esta faca todas as noites. Então, pelo menos, poderá descansar sem pensar que eu vou tentar abrir a porta. Ela o estudou por um longo momento, pesando a verdade contra a experiência. O que quer que tenha visto fez seus ombros baixarem meio centímetro, e a primeira rachadura em sua armadura. Qual é o seu nome? Leland Moss. Esta é a minha terra. Sua terra? Ela repetiu, algo escuro passando por seu rosto. Depois de uma pausa que pareceu um teste, disse. Nalin. Apenas um nome. Sem contexto, sem explicação. Mas ele caiu entre os dois como uma promessa ou uma ameaça. Ele não soube dizer qual. A irmã do meio falou da cadeira, a voz apertada de dor. Nalin respondeu bruscamente, depois mais suave. Alguma discussão sobre ficar ou ir embora. Ele imaginou que fosse sobre o risco dele ser maior ou menor do que o risco de quem as caçava. Por fim, Nalin olhou de volta para ele. Ficamos esta noite. Amanhã, partimos. Ele assentiu. Não discutiu. Amanhã era uma eternidade de distância quando havia gente sangrando na sua cozinha. Mas, enquanto ele aquecia a água para limpar os ferimentos, e Nalin finalmente abaixava a faca o suficiente para deixar a irmã mais nova cuidar do braço, Leland sentiu algo que não sentia há meses. Não exatamente esperança, ainda não. Mas talvez a lembrança de como a esperança costumava ser.
O que ele não sabia, e o que nenhuma delas poderia prever, era que os homens caçando aquelas mulheres já estavam mais perto do que o horizonte. E a decisão de ficar, mesmo por uma noite, havia iniciado uma contagem regressiva que ninguém poderia parar. Do lado de fora, na luz que se apagava, ergueu-se poeira ao longe. Cavaleiros se movendo com propósito em direção à única casa num raio de milhas. Nalin não dormiu naquela primeira noite. Não de verdade. Sentou-se com as costas contra a porta trancada do pequeno quarto, a faca sobre o colo, ouvindo cada estalo da madeira e cada mudança do vento. A mais nova, Sunny, adormeceu quase de imediato, e o corpo cedendo ao cansaço apesar das objeções da mente. K, a irmã do meio, dormitou de forma inquieta, a perna ferida latejando a cada batimento. Mas Nalin permaneceu vigilante. Porque da última vez que confiara na misericórdia de um estranho, sua prima pagará por isso com a vida. Através das paredes finas, ela podia ouvi-lo se movendo no cômodo principal. Leland, e um nome soava estranho em sua mente. Comum demais para alguém que lhes oferecerá ajuda sem pedir nada em troca. Na sua experiência, homens sempre queriam algo. Sempre tiravam mais do que davam. E, no entanto, ele recuara quando ela mandou. Deu-lhes espaço, comida e suprimentos sem rondar, sem exigir gratidão. Olhou para ela com algo que não era desejo, nem desprezo, mas ela não sabia nomear o que era. E essa incerteza a deixava mais inquieta do que a hostilidade aberta. Pressionou a palma da mão contra a porta, sentindo a solidez da madeira. Do outro lado, os passos dele tinham parado. Estaria ele ali também? Separados por alguns centímetros de madeira e milhas de desconfiança. O pensamento fez seu pulso acelerar de um jeito que não tinha nada a ver com medo. A manhã chegou pálida e relutante pela janela única. Nalin finalmente permitiu que seus olhos se fechassem por alguns minutos, confiando na luz do amanhecer para mantê-las seguras onde a escuridão não pôde. Quando os abriu novamente, o sol já se fortalecia, e o cheiro de carne assada atravessava a porta. Sunny se mexeu primeiro, o rosto jovem franzindo em confusão momentânea antes que a lembrança voltasse. Olhou para Nalin com perguntas nos olhos, mas ficou em silêncio. Há muito tempo haviam aprendido a se comunicar sem palavras, quando necessário. K acordou mais devagar, contraindo o rosto ao tentar mover a perna. O sangramento havia parado durante a noite, mas a infecção ainda era uma ameaça. Precisavam limpar o ferimento direito. Precisavam de suprimentos que não tinham. Nalin destrancou a porta com cuidado, ouvindo antes de abrir. O cômodo principal estava vazio, mas sobre a mesa havia pão fresco e tiras de carne de veado assada. Uma bacia com água limpa soltava um leve vapor. Ela examinou tudo em busca de sinais de veneno ou armadilha, e velhos instintos se recusando a silenciar. Pela janela, viu trabalhando perto do pequeno curral, onde 2 cavalos pastavam. Ele havia tirado a camisa por causa do calor crescente, e ela se pegou observando o movimento dos músculos sob a pele escurecida pelo sol enquanto ele consertava uma cerca. Cicatrizes riscavam suas costas, e linhas pálidas que falavam de trabalho duro e lições mais duras ainda. Ele não as tinha ouvido sair. Por um momento, ela se permitiu observá-lo sem o peso da vigilância. Vê-lo como algo além de uma possível ameaça. A constatação de que o achava bonito veio acompanhada de uma pontada de culpa e raiva de si mesma. A mão de K sobre seu ombro a trouxe de volta. A irmã ergueu uma sobrancelha e um olhar que dizia mais do que palavras. Nalin fingiu não notar, embora o calor já subisse em seu rosto. O pequeno sorriso de K deixou claro que ela percebera. Elas comeram em silêncio, e a comida era boa demais para desperdiçar com suspeitas. Nalin acabará de terminar o último pedaço de pão quando Leland surgiu na porta. A camisa de volta, mais aberta, o cabelo úmido como se tivesse se lavado no riacho. Seus olhos se encontraram e permaneceram assim por um instante mais longo do que o necessário. Algo passou entre eles, e não dito, mas tão palpável quanto um toque. O olhar dele desceu até o braço enfaixado dela, e a preocupação marcou seu rosto. Precisa trocar, disse baixinho, movendo-se em direção ao armário.
Posso fazer sozinha. Eu sei que pode, respondeu ele, pegando panos limpos mesmo assim e colocando-os sobre a mesa, ao alcance dela. Mas isso não quer dizer que tenha que fazer. A simplicidade da frase a pegou de surpresa. A maioria dos homens teria insistido. Usado o ferimento como desculpa para tocá-la. Em vez disso, ele lhe deu a escolha, e recuou. E esperou. Nalin se viu, sem perceber, desenrolando o pano ensanguentado, expondo o corte profundo que ia do cotovelo ao pulso. Ká se moveu para ajudar, mas Nalin balançou a cabeça. Algo teimoso e desafiador cresceu em seu peito. Ela olhou diretamente para Leland. Faça você. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto dele. Então, entendendo que aquilo era um teste, talvez uma armadilha, definitivamente um desafio, e ele aproximou-se devagar e sentou-se na cadeira em frente a ela. Quando seus dedos tocaram a pele dela pela primeira vez, cuidadosos e gentis ao limpar o ferimento, Nalin sentiu uma eletricidade percorrer o braço inteiro, não dor, algo muito mais perigoso. As mãos dele eram ásperas do trabalho, mas firmes, seguras sem ser presunçosas. Trabalhou em silêncio, inteiramente concentrado na tarefa, e ela se pegou estudando o rosto dele àquela distância, a linha forte do maxilar, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, o jeito como a respiração dele falhava um pouco quando os olhos se encontravam por acaso. Você é boa nisso, e disse ela, surpreendendo-se. Tive prática. Perdi gente porque não aprendi rápido o bastante. A dor na voz dele era antiga e não cicatrizada. Ela a reconheceu, carregava sua própria versão daquele mesmo peso. A febre? Ela perguntou, lembrando-se das palavras dele antes. As mãos dele pararam por um instante. Levou minha mãe primeiro, depois meu pai 3 dias depois. A irmãzinha aguentou uma semana, mas parou. A mandíbula dele se apertou. Retomou a tarefa, enrolando o curativo com precisão cuidadosa. Não foi feita para sobreviver sozinha. Mas você sobreviveu. Você também. As palavras pairaram entre eles, reconhecimento de feridas paralelas. Nalin sentiu algo mudar no peito e uma porta trancada começando a ceder contra sua vontade. Antes que ela pudesse responder, Sonny deu um suspiro agudo, olhando pela janela. Todos viraram para ver o que havia roubado a voz dela. 3 cavaleiros surgiram no topo da colina a leste. Mesmo àquela distância, Nalin reconheceu o cavalo da frente, reconheceu o porte cruel do homem que o montava. Haviam sido encontrados, e desta vez não havia mais para onde correr. Leland agiu antes que sua mente processasse totalmente a ameaça. Ele atravessou o cômodo em 3 passos, puxou o rifle que mantinha carregado para exatamente esse tipo de problema. Quando se virou, Nalin já estava de pé, faca na mão, posicionando-se entre a janela e as irmãs. Quem são eles? Ele perguntou, conferindo o funcionamento do rifle. Traidores, ela respondeu, a voz plana, sem emoção, do jeito que se fala sobre pesadelos. O tipo que leva o que quer e chama isso de negócios. Trabalhamos no acampamento deles, cozinhando, remendando. Pagavam bem no começo. Ela não terminou, não precisou. Leland já ouvirá histórias sobre homens que achavam que pagamento dava direito a mais do que trabalho. Quantos são? Ele perguntou, aproximando-se da janela e ficando para o lado, onde não pudesse ser visto facilmente. 5, originalmente. 2 fugiram, e Kaya falou desta vez, a voz apertada pela dor e por algo mais duro, e orgulho, talvez, ou raiva. Deixaram um com o braço quebrado e outro que não vai andar direito por um tempo. 3 cavaleiros significava que haviam largado os feridos para trás. Significava também que queriam as irmãs o bastante para persegui-las mesmo com menos homens. Esse tipo de determinação torna os homens perigosos e estúpidos na mesma medida. Leland os observou aproximar-se, lendo postura e marcha. Não vinham correndo, e vinham confiantes. Provavelmente não esperavam resistência de um fazendeiro solitário e 3 mulheres feridas. Tem um vendedor de raízes, ele disse, mantendo os olhos nos cavaleiros que entravam por trás do monte de madeira.
Vocês podem se esconder ali enquanto eu... Não. A voz de Nalin cortou o ar como a lâmina dela. Não nos escondemos mais. Ele olhou para ela então, e viu algo que apertou o peito. Ela não estava apenas com medo ou com raiva. Estava cansada de fugir. Cansada de deixar homens ditarem suas escolhas pela violência e pela ameaça. Então, fazemos frente, disse ele, simples. Mas fazemos isto com inteligência. Os cavaleiros estavam agora perto o suficiente para distinguir detalhes. O líder usava um chapéu de aba larga e tinha a constituição grossa de quem costuma usar a força como argumento principal. Os outros dois eram mais jovens, com aspecto mais faminto. Todos três carregavam rifles sobre as celas. A mente de Leland correu em cálculos. 3 contra 4, exceto que Kaia não podia lutar com aquela perna. Sonny era muito jovem, muito pequena. Restavam ele e Nalin contra 3 homens armados que já mostraram não ter limites morais. As probabilidades eram ruins. Mas ele já enfrentará probabilidades ruins antes. Sonony. Nalin falou rápido em sua língua, apontando para o compartimento dos fundos. A menina começou a protestar, mas algo na expressão de Nalin a deteve. Ajudou o Kaia a ir para o quarto dos fundos e as duas moveram-se o mais silenciosamente possível. Então ficaram apenas Leland e Nalin, lado a lado, observando a morte cavalgar lentamente em sua direção. Você pode sair pelos fundos, e Leland ofereceu, embora soubesse que ela não o faria. Levar suas irmãs e correr. Eu seguro eles aqui e deixo você morrer por nós. Ela olhou com aqueles olhos de nuvem de tempestade e algo cru apareceu por baixo da armadura dela. Você acha que eu quero esse peso? A voz dela cortou. Melhor do que o que vão fazer se te pegarem. A mandíbula dela apertou. Eles não vão me pegar. Não de novo. O jeito como disse de novo fez o estômago dele revirar. A compreensão caiu sobre ele como água fria. Aqueles homens não apenas os empregaram, já tinham machucado as irmãs. Já haviam tomado algo que não podia ser devolvido. A raiva, pura e viva, acendeu no peito dele. Mas ele a reprimiu, forçando a mente a pensar taticamente. A raiva deixa os homens desleixados, e desleixo mata. O cavaleiro parou a 10 metros da casa e desmontou devagar, deliberadamente, exibindo confiança. Mois, ele chamou, a voz alcançando fácil a distância. Não temos quarentena com você. Apenas mande sair às 3 e a gente vai embora. Leland entrou no batente, rifle empunhado de leve, porém pronto. Elas não vão a lugar nenhum. A expressão do traidor endureceu. Então é a sua escolha? 3 mulheres Apache que você nem conhece valem mais do que sua vida? O homem cuspiu na terra. A vida de qualquer pessoa vale mais do que o seu tipo de negócio. Palavras nobres de um homem morto. Última chance, Moss. Vamos levá-las de um jeito ou de outro. A quantidade de sangue que será derramada depende de você. Leland sentiu Nalin se mover atrás dele, o calor do corpo dela contra suas costas. Ela estava com medo e ele podia sentir, mas não recuava. Aquela coragem, feroz e inquebrável, fez algo mudar dentro dele. Então vai ser um longo dia, disse Leland, em voz baixa. Para todos nós. A mão do comerciante se moveu em direção ao rifle. O tempo pareceu desacelerar, cada segundo se estendendo, espesso e inevitável. Leland ergueu sua própria arma, o dedo encontrando o gatilho. Mas antes que alguém pudesse atirar, um som cortou o ar. Não foi um disparo, era outra coisa. Algo que fez os 3 mercadores virarem a cabeça bruscamente em direção à serra. Mais cavaleiros apareceram no horizonte. Não 2 ou 3, pelo menos uma dúzia, talvez mais. Mesmo à distância, Leland percebeu que cavalgavam de forma diferente dos mercadores, e mais eretos, controlados, e vinham rápido. O rosto do líder dos mercadores empalideceu. Ele montou novamente no cavalo, gritando ordens aos companheiros.
Em segundos, os três galopavam na direção oposta, abandonando a caçada em favor da sobrevivência. Leland os observou desaparecerem em uma nuvem de poeira. O coração ainda disparado, abaixou o rifle lentamente, tentando processar o que acabará de acontecer. Atrás dele, a respiração de Nalin vinha rápida e irregular. Ele se virou e a encontrou olhando para os cavaleiros que se aproximavam, a expressão indecifrável. Não era alívio, e era algo mais complexo. Quem são eles? Perguntou. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, tão suavemente que ele quase não ouviu. Meu povo. Os cavaleiros pararam na beira da propriedade de Leland, a uma distância respeitosa, em sinal de disciplina, não de ameaça. Um homem desmontou primeiro, e mais velho que os outros, o cabelo salpicado de prata, o rosto marcado por anos de sol e dureza. Falou na mesma língua que Nalin usava com as irmãs, o tom carregando autoridade, mas sem raiva. Nalin respondeu, a voz mais firme do que Leland jamais ouvirá, informal, quase cerimonial. Ela gesticulou em direção a ele, e de repente uma dúzia de olhos se voltou para Leland, avaliando, julgando. O homem mais velho observou por um longo tempo, depois disse algo que fez Nalin se enlijecer. Ela respondeu de forma cortante, as mãos se movendo em gestos rápidos. Uma discussão se desenrolou em um idioma que Leland não compreendia, mas cuja tensão era universal. Por fim, o homem assentiu e montou novamente. Os cavaleiros giraram como um só corpo, começando a se afastar e mais não foram embora. Montaram acampamento logo além do riacho, perto o bastante para observar, longe o suficiente para deixar espaço. A mensagem era clara, e esperariam, mas não para sempre. Nalin permaneceu imóvel por muito tempo depois que as fogueiras começaram a brilhar à distância. Quando o entardecer chegou, Leland deu-lhe espaço, ocupando-se em reforçar a casa e cuidar de Kai e Sonie. As irmãs mais novas saíram com cautela, o alívio e a preocupação lutando em seus rostos. Quando a escuridão caiu completamente, Leland encontrou Nalin sentada do lado de fora, encostada na parede da casa, olhando para as estrelas, e brilhantes demais para uma noite tão pesada. Ele se sentou ao lado dela, deixando um espaço respeitoso entre os dois. Nenhum falou por um tempo, apenas existiram no silêncio, interrompido pelo som dos grilos e o murmúrio distante das vozes do acampamento. Eles querem que voltemos, disse Nalin, por fim. Dizem que ficamos longe demais. Que não é seguro aqui fora. Eles têm razão sobre essa parte. Ela virou o rosto para ele. Mesmo a luz fraca que vinha da janela, ele pôde ver o conflito em sua expressão. Querem que eu lidere. Meu pai era o chefe antes de morrer. O conselho diz que é hora de ocupar o lugar dele. O entendimento caiu sobre Leland como pedra. É por isso que você estava aqui. Por isso trabalhava para aqueles mercadores em vez de ficar com seu povo? Eu não consegui. A voz dela vacilou. Não consegui ficar na sombra do meu pai fingindo que era forte o bastante para substituí-lo. Então fugi. Levei minhas irmãs comigo, convenci-as de que poderíamos viver por conta própria. E olha onde isso nos trouxe. Você está viva. Isso já é algo. Por pouco. E só porque você, ela parou, o maxilar tenso, lutando por controle. Só porque um estranho nos mostrou mais bondade do que nosso próprio povo quando mais precisávamos. Leland quis dizer que ela estava sendo dura demais consigo mesma, que sobreviver nunca é simples nem bonito. Mas sabia que essas palavras pareceriam vazias, vindas de alguém que nunca teve de carregar o peso da liderança, da herança e das expectativas medidas em gerações. Em vez disso, perguntou: o que você quer? A pergunta pareceu surpreendê-la. O que eu quero não importa. É a única coisa que importa. Ela riu, amarga e breve. Não é assim que o nosso mundo funciona. Tenho responsabilidades, e minhas irmãs, meu povo, o legado do meu pai. Uma pausa. Tudo aquilo que eu deveria querer mais do que qualquer outra coisa. Mas você não quer. Não era uma pergunta.
Ela não respondeu de imediato. Quando fez, sua voz mal passava de um sussurro. Quero escolher algo por mim mesma. Só uma vez. Quero acordar e não sentir o peso das expectativas de todos antes mesmo de abrir os olhos. Ela se virou completamente para ele. Havia algo cru e desesperado em seu olhar. É egoísmo querer algo que seja só meu? Não. Ele respondeu com sinceridade. É humano. Os olhos dele se encontraram. Leland sentiu aquela atração novamente, mais forte agora. O espaço entre eles parecia ao mesmo tempo grande demais e pequeno demais. Ele podia sentir o cheiro de sálvia e fumaça nos cabelos dela. Ver o pulso batendo na base de seu pescoço. Obrigada, disse ela, suavemente. Por hoje. Por nos dar abrigo quando não precisava. Por ficar do nosso lado contra aqueles homens. Eu faria de novo. Eu sei. Algo mudou na expressão dela, e vulnerabilidade rompendo a armadura que ela usava como segunda pele. E isso é o que me assusta. Por quê? Porque estou começando a confiar em você. Ela disse aquilo como uma confissão, e como quem admite um crime. E da última vez que confiei em um homem que não era da minha família, e a voz dela falhou. Nalin virou o rosto bruscamente, mas não antes que Leland visse as lágrimas captando o brilho das estrelas. Ele não a tocou, embora tudo dentro dele quisesse fazê-lo. Em vez disso, esperou, dando-lhe a escolha de continuar ou recuar. Quando ela voltou a falar, as palavras saíram devagar, como veneno sendo extraído de uma ferida. O nome dele era David. Trabalhava num posto de troca perto do nosso acampamento de inverno. Ele era gentil conosco, paciente, dizia querer ajudar a aproximar nossos mundos. Ela fez uma pausa cheia de dor. Minha prima acreditou nele. Eu também acreditei. Fomos à cabana dele quando ele nos convidou. Pensamos que estávamos sendo recebidas como amigas. Ela não precisou terminar. Leland viu o resto da história no modo como seus ombros se curvaram, nas mãos fechadas em punhos. Sua prima, disse-lhe baixinho, a que pagou pelo seu erro. Ela lutou. Eles a estrangularam por isso. A voz de Nalin agora estava vazia, sem emoção, reduzida apenas ao fato. Eu a vi morrer porque fui fraca demais para salvá-la, confiei demais para ver a armadilha antes que se fechasse. Dessa vez, Leland estendeu a mão, cobrindo-as dela, retorcidas sobre o colo. Ela enrijeceu, mas não se afastou. Isso não foi sua culpa, e ele disse. Você não a matou. Eu a deixei lá. Você acreditou em alguém que mentiu. Não é o mesmo que puxar o gatilho. Ela olhou para a mão dele sobre a sua, como se surpresa por encontrá-la ali. Quando levantou os olhos para o rosto dele, estavam marejados, e mais ela se recusava a deixar as lágrimas cair. Como você sabe? Sussurrou. Como sabe a diferença entre acreditar e ser tola? Você não sabe. A resposta dele veio serena. Não até depois. Mas desistir de confiar completamente em isso é só outro tipo de morte. Algo se partiu na expressão dela. Lentamente, Nalin virou a mão sob a dele, palma contra palma, os dedos se entrelaçando. O toque foi elétrico e íntimo, de um jeito que nada tinha a ver com desejo, e tudo a ver com duas pessoas tentando atravessar suas próprias feridas para se encontrar. Ficaram assim, de mãos dadas, até que a noite esfriou bastante para obrigá-los a entrar. Mas mesmo quando se separaram, mesmo quando ela voltou para o quarto com as irmãs, Leland sentiu o fantasma do toque dela queimando em sua pele. E soube, com absoluta certeza, que o que viesse a seguir mudaria tudo. Amanhã trouxe visitantes. O ancião de cabelos prateados do acampamento Apache chegou com dois homens mais jovens, os rostos marcados pela seriedade de sua missão. Sentaram-se do lado de fora da casa de Leland, esperando com a paciência infinita de quem entende que certas conversas não podem ser apressadas. Nalin saiu sozinha, deixando as irmãs dentro. Leland observou da porta enquanto ela se sentava diante do ancião,
a coluna ereta, o rosto cuidadosamente neutro. Eles falaram em voz baixa, numa língua que ele não entendia, mas cujo peso emocional podia sentir. O ancião gesticulava em direção ao acampamento, depois para Nalin, as mãos se movendo em padrões que pareciam carregar tanto significado quanto as palavras. Ela balançou a cabeça com firmeza. A expressão do velho se contraiu, em talvez de desapontamento, talvez de frustração, talvez de ambos. Então o olhar dele se voltou para Leland, parado à porta. Disse algo que fez Nalin se enligecer, as mãos se fechando em punhos. Ela respondeu em tom cortante, o rosto corando. O ancião a estudou por um longo momento, depois se levantou com a dignidade lenta de quem já dissera o que precisava dizer e deixaria as palavras assentarem. Antes de partir, falou mais uma vez, e mesmo sem entender o idioma, Leland sentiu o peso de advertência em sua voz. Uma linha havia sido traçada. Escolha com cuidado de que lado vai ficar. Depois que se foram, Nalin permaneceu sentada na poeira, olhando para o nada. Leland esperou um pouco, depois trouxe 2 xícaras de café e sentou-se ao lado dela sem pedir permissão. Ela aceitou a xícara em silêncio, aquecendo as mãos nela apesar do calor crescente do dia. Eles querem que você volte hoje, disse Leland, em voz baixa. Não era uma pergunta. Disseram que já tive tempo suficiente para lamentar. Que o dever não espera pela fraqueza pessoal. Ela tomou um gole, fez uma careta com o amargor. Eles têm razão. Meu povo precisa de liderança. Minhas irmãs precisam de segurança. Eu preciso parar de ser egoísta. Querer algo para si mesma não é egoísmo. Não é? Ela o encarou, e a sinceridade crua em seu olhar fez o peito dele apertar. 3 dias atrás eu nem sabia que você existia. Agora estou considerando abandonar minhas responsabilidades porque a ideia de ir embora me faz sentir como se estivesse sufocando. A admissão pairou entre eles, perigosa e verdadeira. Leland sentiu o coração acelerar. A distância cuidadosa que vinha mantendo começou a se desfazer. Nalin, não, ele começou. Ela ergueu a mão, sem tocá-lo, mas próximo bastante para que ele sentisse o calor da palma. Não torne isso mais difícil do que já é. Não me dê motivos para ficar quando já tenho tantos me puxando para partir. Mas ela não se afastou. Não se levantou. Ficou ali, tão perto que ele podia contar os fios soltos da trança escura, podia ver os pontos dourados nos olhos castanhos dela. O que ele disse? Perguntou Leland. O ancião. Do que ele me avisou? O maxilar dela se contraiu. Que os homens brancos sempre tomam mais do que lhes é dado. Que estou confundindo gratidão com algo mais profundo. Que ele já viu essa história antes, e que nunca termina bem para o meu povo. E o que você acha? Ela lutou por palavras. Acho que passei a vida inteira com medo das coisas erradas. Tive medo de liderar, medo de falhar com a memória do meu pai. Então fugi, e quase matei minhas irmãs por isso. Agora estou com medo disso. Ela gesticulou entre eles. O espaço que parecia ao mesmo tempo grande demais e pequeno demais. Do que quer que esteja acontecendo quando você me olha assim? Assim como? Ele perguntou, a voz baixa. Como se eu importasse. Não como filha de um chefe. Nem como líder. Nem como símbolo. Mas só como eu. A voz dela caiu até quase um sussurro. Como se você me visse. Leland pousou o copo com cuidado, com medo de que qualquer movimento brusco quebrasse aquele momento. Eu vejo você. Disse ele baixinho. Esse é o problema. Por que é um problema? Porque você tem razão. Você tem responsabilidades. Pessoas que precisam de você, e eu sou apenas um fazendeiro que não pode te oferecer nada além de uma casa solitária e mais motivos para se sentir culpada. Ela estudou o rosto dele por um longo momento e, então, fez algo que surpreendeu os dois. Estendeu a mão e tocou o maxilar dele, os dedos leves como o sopro do vento contra sua pele.
Ele ficou completamente imóvel, com medo de respirar, com medo de se mover e quebrar o feitiço que a fizera cruzar aquela distância final. Você nos ofereceu sua casa quando não tínhamos para onde ir, e disse ela suavemente. Ficou ao nosso lado quando podia ter deixado que enfrentássemos aqueles homens sozinhas. Ouviu a minha dor sem tentar consertá-la ou minimizá-la. O polegar dela traçou a linha de seu osso da bochecha, e ele sentiu esse toque em cada nervo do corpo. Isso não é nada, Leland. Ele virou levemente o rosto, o suficiente para que seus lábios quase roçassem a palma dela. O ar entre os dois parecia carregado, pesado de possibilidade e contenção em igual medida. A respiração dela prendeu, audível no silêncio. Eu devia entrar, e sussurrou ela, mas não se moveu. Sim, respondeu ele. Mas também não se moveu. Ficaram assim, congelados num momento que parecia ao mesmo tempo infinito e frágil. A mão dela em seu rosto, os olhos dele presos nos dela. O espaço entre eles medido em batimentos cardíacos, em respirações contidas e em tudo que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. Dentro da casa, Sunny gritou algo em sua língua. O som quebrou o encanto. Nalin retirou a mão rapidamente, como se tivesse se queimado, e levantou-se com os movimentos bruscos de quem luta contra os próprios instintos. Hoje à noite, disse ela, sem olhar para ele. Vão mandar alguém ao pôr do sol para nos escoltar de volta ao acampamento. Quer eu concorde ou não. Ela caminhou em direção à casa, os ombros erguidos numa confiança forçada. Mas, à porta, parou e olhou para trás. O olhar que lançou a Leland era complexo, cheio de saudade e arrependimento, e algo mais forte, mais feroz, que fez o fôlego dele parar. Então ela se foi, e Leland ficou sentado na poeira, a pele ainda ardendo onde ela o tocará, perguntando-se como se solta algo que você acabou de começar a segurar. O sol subiu mais alto, indiferente às complicações humanas. Ao entardecer, uma escolha teria de ser feita, e Leland sabia, com uma certeza absoluta, que o que acontecesse a seguir salvaria os dois, ou destruiria a frágil ligação que crescia entre eles. Ele tinha até o pôr do sol para descobrir qual seria. A tarde se esticou como fio puxado, cada hora parecendo mais longa que a anterior. A perna de cá havia melhorado o suficiente para que ela andasse com pouca dificuldade, e Sonny se ocupava preparando tudo para a partida, e com uma resignação que doía de ver. Mas era Nalin quem atraía o olhar de Leland. A maneira como ela se movia pela casa, como um animal enjaulado, cheia de energia contida e conflito interno. Ele a encontrou junto ao riacho, quando o sol começava a descer. Sentada na margem, com os pés dentro d'água. Soltar os cabelos, deixando-os caírem livres sobre os ombros, em algo que ele nunca tinha visto antes. A visão o fez parar no meio do caminho. Havia algo naquela pequena intimidade que parecia mais revelador do que qualquer nudez. Ela ouviu sua aproximação, mas não se virou. Você não devia estar aqui. Provavelmente não, concordou ele, sentando-se ao lado dela mesmo assim. Mas nunca fui bom em ficar longe das coisas que não deveria querer. Isso a fez olhar para ele, um sorriso triste brincando nos lábios. É isso que eu sou? Algo que você não deveria querer. É o que diriam. Seu povo, e o meu, se eu ainda tivesse algum. E o que você diz? Leland observou a água fluindo, claro o bastante para ver as pedras sob a superfície. Digo que passei 6 meses me convencendo de que era melhor sozinho. Que precisar de pessoas era só um convite para a dor. Aí 3 estranhas apareceram sangrando na minha terra, e aquela com a faca e sérios problemas de confiança me fez lembrar o que é estar vivo. Ela riu, em um som que se quebrou em algo que poderia ter sido um soluço. Sérios problemas de confiança. Essa é uma forma de descrever. Nalin, e ele esperou até que ela olhasse, e você não me deve nada. Se voltar para o seu povo é o que precisa fazer, então faça. Não fique por culpa ou obrigação, ou... Não é por isso que quero ficar, e as palavras vieram rápidas, urgentes. Quero ficar porque, quando estou aqui, sinto que posso respirar.
Por que você me olha e não vê o fantasma do meu pai ou as expectativas do meu povo? Você só me vê, Leland. Não a filha do chefe. Não a líder que estão tentando me forçar a ser. Só eu. A vulnerabilidade na voz dela desfez algo dentro dele. Ele pegou a mão dela, e dessa vez, ela não hesitou. Os dedos se entrelaçaram naturalmente, como se fizessem isso há anos, não dias. Então fique, disse ele simplesmente. Suas irmãs estão se curando. Elas podem fazer suas próprias escolhas. Mas você fique. Não é tão simples. Nunca é. Isso não quer dizer que não vale a pena. Ela se virou completamente para ele, e o sol da tarde acendeu dourado em seus olhos. Você não sabe o que está pedindo. Se eu ficar, se eu escolher isso, haverá consequências. Meu povo não vai entender. Vão ver como traição. Então deixe que vejam. Você passou a vida inteira carregando o julgamento deles. Talvez seja hora de deixá-lo e pegar o seu próprio. Não estou te pedindo para carregar nada. Ele ergueu as mãos entrelaçadas, e pressionou os lábios contra os nós dos dedos dela, e num gesto mais íntimo que qualquer beijo. Estou te pedindo para descobrir o que acontece quando você escolhe algo só porque te faz feliz. Sem dever, sem expectativa. Só escolha. Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Tenho medo, e sussurrou. De mim, disso, do quanto eu quero isso. Do que significa se eu me permitir ter. Ela soltou a mão dele, apenas para erguer as duas palmas e enquadrar o rosto de Leland. O toque era elétrico, a pele dela quente contra o maxilar dele. Nunca toquei um homem branco assim antes. Nunca me permiti querer isso. A respiração de Leland falhou. Ele podia sentir o leve tremor nas mãos dela. O jeito que o pulso dela saltava visivelmente em sua garganta. E já agora não consigo parar de pensar nisso, e a voz de Nalin era um sussurro rouco, carregado de emoção e de algo mais profundo. Em como seria, e suas mãos na minha pele, sua boca. Ela se interrompeu, o rosto corando intensamente. Ele permaneceu completamente imóvel, deixando que ela controlasse o momento e o ritmo, a escolha, e mesmo enquanto cada instinto dentro dele gritava para que ele fechasse a distância entre eles. Mas esperou. Porque aquilo tinha que ser dela em algo dado, não tomado. Os polegares dela traçaram o contorno das maçãs do rosto dele, como se aprendesse o mapa de seu rosto com atenção cuidadosa. Ela se inclinou para mais perto, e o suficiente para que ele sentisse a respiração dela contra seus lábios, o cheiro de sálvia, fumaça e algo que era unicamente dela. Nalin, e a voz dele saiu rouca. Se você vai embora ao pôr do sol, talvez devesse parar de me tocar assim. Eu sei, e murmurou ela. Mas não se afastou. Em vez disso, fechou a distância final entre eles, encostando a testa na dele num gesto que pareceu sagrado. Nunca tocamos um homem branco antes. Minhas irmãs e eu, e nunca nos deixamos chegar perto o bastante para isso importar. Aí estava. As palavras do título, ditas num momento carregado de tudo que eles sentiam e não podiam dizer. Leland fechou os olhos, concentrando-se no peso da testa dela contra a sua, no calor das mãos dela em seu rosto. No modo como suas respirações se misturavam naquele pequeno espaço entre os dois. E ele disse, quase sem ar, e agora eu entendo que eu estava tentando me proteger de sentir. Ela se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. E o que ele viu ali fez seu coração falhar. Porque, uma vez que eu te toco assim, e uma vez que eu me permito sentir o que estou sentindo, e ir embora se torna impossível. Então não vá, Nalin, disse ele, baixinho. O que ela ia responder se perdeu com o som de cavalos. Vários cavaleiros se aproximando rapidamente na direção do acampamento. Os dois se afastaram instintivamente. Nalin se levantou num salto, enquanto o ancião de cabelos prateados surgia entre as árvores, acompanhado por pelo menos 6 guerreiros. A expressão dele era grave ao ver a cena, e Nalin com o cabelo solto,
próxima demais de Leland, e os dois com o ar de quem foi pego em flagrante. O ancião falou, a voz carregada de desapontamento e raiva em igual medida. Nalin respondeu à altura, sua voz subindo com a mesma intensidade. A discussão se desenrolou rápida, feroz, enquanto Leland permanecia imóvel, sem entender as palavras, apenas sentindo que tudo estava desmoronando. Por fim, o ancião se voltou para ele e falou em inglês hesitante, escolhendo cada palavra com cuidado. Você a mantém aqui com palavras bonitas e toques suaves. Mas não sabe nada dos nossos costumes. Nada do que ela está abrindo mão por você. Ele gesticulou em direção a Nalin. Ela vem agora. Chega de espera. Essa é a escolha dela, e respondeu Leland, firme. Nem sua, nem minha. Dela. Os olhos do ancião brilharam. Ela é filha do chefe. A escolha dela afeta todo o nosso povo. Então talvez o povo dela devesse confiar no julgamento dela. Antes que alguém respondesse, Nalin deu um passo à frente, colocando-se entre Leland e o ancião. Quando falou, sua voz soou com uma autoridade que Leland nunca tinha ouvido antes. Era uma voz de comando, de poder. A voz de alguém nascida para liderar, quisesse ou não. A expressão do ancião mudou, em surpresa misturada com algo que podia ser orgulho. Ele respondeu mais suavemente desta vez, quase em súplica. Os guerreiros atrás dele se remexeram, desconfortáveis, pouco acostumados a ver o ancião negociar em vez de comandar. Então Nalin se virou para Leland, e a devastação em seus olhos disse tudo antes mesmo que ela falasse. Eu tenho que ir. As palavras caíram como pedras em água parada, criando ondas de dor no peito de Leland. Ele a observou virar-se, endireitando os ombros do jeito que fazia quando precisava ser forte. O ancião assentiu satisfeito, gesticulando para que ela montasse um dos cavalos de reserva. Mas antes que Nalin se movesse, Ká saiu da casa, com Soni logo atrás. A irmã do meio foi direto até o ancião, em a perna ferida mal mostrando fraqueza, e falou em sua língua com uma intensidade calma. O que quer que ela tenha dito fez as sobrancelhas do velho subirem, surpreso. Sunny juntou-se a ela, acrescentando sua voz ao argumento de Kaya. As duas irmãs ficaram lado a lado, unidas em propósito, enquanto Nalin observava, confusa, e uma fagulha de esperança começava a atravessar sua resignação. O ancião ouviu, o rosto enrugado passando por uma sequência de emoções em surpresa, reflexão, dúvida, até chegar à aceitação relutante. Ele se voltou para Nalin e falou, agora com tom mais suave, quase uma pergunta. Nalin respondeu com firmeza, balançando a cabeça. Kaya a interrompeu, pousando uma mão no braço da irmã mais velha. O diálogo que se seguiu foi rápido, emocional, pontuado por gestos e por um amor visível, ainda que temperado por exasperação. Por fim, Kaya trocou para o inglês, claramente tanto para o benefício de Leland quanto para o dela mesma. Minha irmã acha que precisa salvar todo mundo, que tem que sacrificar tudo por dever. Ela olhou diretamente para Leland. Mas talvez o que nosso povo precise não seja outra líder carregando o peso da tradição. Talvez precise aprender a ficar de pé sem sempre se apoiar na mesma família. Soni assentiu, acrescentando sua voz. Nalin nos ensinou a sermos fortes, a escolher nossos próprios caminhos. Agora ela se recusa a escolher o dela, por medo de decepcionar pessoas que nem merecem tanto a devoção dela. O ancião falou, e Leland não entendeu as palavras, mas percebeu a pergunta nelas. Os olhos de Nalin se encheram de lágrimas quando respondeu, a voz quebrando no meio. Kaya traduziu, com os próprios olhos marejados. Ela diz que não pode abandonar as responsabilidades. Não pode decepcionar o pai. Não pode deixar o povo sem liderança. Houve uma pausa, e então Kaya completou, com mais força. Mas eu disse ao ancião que eu voltarei. Que eu treinarei. Que eu liderarei, se eles realmente precisarem tanto de alguém. Kaya, e não. Respondeu Nalin, a voz entre dor e incredulidade. Nalin começou, por que não? A voz da irmã carregava aço sob a doçura.
Você acha que é a única capaz de carregar o legado do pai? Eu também sou filha dele. E a Sonnie também. Nós não pedimos por esse fardo, mas você também não. Ela se aproximou, pegando as duas mãos de Nalin. Você passou a vida inteira nos protegendo, nos ensinando, nos preparando para sermos fortes. Agora, deixe que sejamos fortes o suficiente para te dar isto. Me dar o quê? Perguntou Nalin, confusa. Escolha. Liberdade. Amor, se é isso que está sentindo. Ká lançou um olhar para Leland, e um pequeno sorriso rompeu seu semblante. E eu acho que é. Sunny deu um passo à frente, juntando-se ao círculo das irmãs. Nós vamos voltar. O ancião vai me ensinar os costumes do nosso povo, do jeito certo, do jeito antigo. Kaia vai aprender a liderar. E você? Perguntou Nalin. Sunny tocou o rosto da irmã com ternura. Você vai parar de fugir da única coisa que realmente quer, porque tem medo de ser feliz. As lágrimas começaram a cair pelas bochechas de Nalin. Eu não mereço isso. Nenhuma de nós merece as coisas boas que recebemos, respondeu Ká com doçura. Só precisamos ser corajosas o bastante para aceitá-las. O ancião observava a cena com uma expressão agora muito mais suave. Quando falou novamente, sua voz trazia o peso da concessão, não da ordem. Nalin o olhou, incrédula, perguntas escapando de seus lábios. Ele respondeu a cada uma com paciência, e, aos poucos, de forma quase impossível, a esperança começou a substituir a resignação em sua postura. Ela então se virou para Leland, e o olhar dela fez o ar desaparecer de seus pulmões. Eles disseram, e que eu posso ficar. Que se Ká realmente quiser liderar, eles começarão seu treinamento. Que eu conquistei o direito de escolher meu próprio caminho. E o que você escolhe? A voz dele saiu mais rouca do que pretendia. Antes que ela pudesse responder, o som de cavalos se aproximando cortou o momento. Mas não eram guerreiros Apache. Leland reconheceu o ritmo e o porte imediatamente, e os traficantes tinham voltado. E desta vez, trouxeram reforços. Pelo menos 8 homens, todos armados, cavalgando em direção ao grupo reunido. O líder puxou o cavalo quando viu os guerreiros Apache, a confiança vacilando visivelmente. Mas a estupidez, ou o desespero, o empurraram adiante. Temos direito legal sobre essas 3. Gritou, apontando para as irmãs. Roubaram de nós quando fugiram. Vamos levá-las de volta para enfrentar a justiça. Justiça. Leland deu um passo à frente, a raiva queimando fria dentro dele. Quer dizer a justiça de homens que acham que pagar por trabalho lhes dá direito sobre corpos? O rosto do traidor ficou vermelho. Tá me chamando de mentiroso, Moss? Estou te chamando de coisa muito pior. Os guerreiros Apache se espalharam, mãos nas armas, formando uma barreira entre as irmãs e os homens. O ancião falou em inglês, cada palavra medida com calma mortal. Essas mulheres estão sob nossa proteção agora. Vão embora, ou aprendam porque homens sábios não ameaçam filhas Apache. A mão do traidor foi ao rifle. Imediatamente, todos os guerreiros Apache sacaram suas armas, e um movimento fluido, ensaiado, absolutamente assustador em sua precisão. Por um longo instante, a violência pairou no ar como um fôlego contido. Então o traidor pareceu perceber que já havia ido longe demais. Cuspiu no chão, lançando um olhar cheio de ódio. Isso ainda não acabou. Acabou sim, disse Nalin, com a voz clara e firme, avançando para ficar ao lado de Leland. Você não tem direito aqui. Nenhum poder, nenhuma autoridade. E se voltar, não sairá daqui respirando. Havia algo em sua voz que fez até a espinha de Leland se endireitar. Era a autoridade. O comando natural de quem nascerá para liderar é agora usado com consciência, não por obrigação. O traidor também reconheceu isso. Seu rosto empalideceu. Sem dizer mais nada, virou o cavalo. Os homens o seguiram, recuando a galope, e não por estratégia, mas por medo.
Quando a poeira baixou, Nalin continuava ereta, a mão entrelaçada na de Leland. Olhou para o ancião, para as irmãs, e por fim, para ele. Quando falou, sua voz trazia o peso de uma decisão tomada, e a paz de quem, enfim, parou de lutar contra si mesma. Eu escolho ficar. Nascer do sol. Na manhã seguinte, o silêncio era o tipo que vem depois das tempestades, e um mundo lavado, novo. Kai e Sonnie se preparavam para partir com o ancião e os guerreiros. Seus poucos pertences estavam em pequenos embrulhos, leves demais para conter tudo o que haviam vivido. Nalin as ajudou a arrumar, seus movimentos lentos, cuidadosos, como se prestar atenção a cada detalhe pudesse retardar o tempo. Quando tudo estava pronto, as 3 irmãs ficaram juntas uma última vez, e mãos unidas num círculo que as havia protegido de tudo. Ká falou primeiro, a voz firme apesar das lágrimas. Você nos criou quando o pai não pôde. Nos protegeu quando o mundo se tornou cruel. Agora, deixe que a gente te proteja, e dando permissão para ser feliz. Sonnie apertou a mão de Nalin. Venha nos visitar quando estiver pronta. Traga ele, se quiser. Ela lançou um sorriso tímido para Leland. Acho que o pai teria gostado dele. Qualquer homem teimoso o bastante para enfrentar traidores e anciãos merece respeito. Nalin as puxou para um abraço apertado, lágrimas correndo livres. Me prometam que vão ter cuidado. As 2. Sem mais riscos, sem mais fugas impensadas. Aprendemos com a melhor, e disse Ká com ironia suave. Mas talvez façamos escolhas melhores sobre quais regras quebrar. O ancião se aproximou, oferecendo a Nalin uma última chance de mudar de ideia. Ela recusou com graça e convicção, agradecendo em sua língua pelo entendimento. Ele assentiu uma vez, aceitando sua escolha, e mesmo que não a compreendesse por completo. Quando os cavaleiros se prepararam para partir, Sonnie abraçou Leland rapidamente, sussurrando algo em seu ouvido que o fez assentir, sério. Kai segurou o braço dele com força surpreendente. Ela parece forte, disse em voz baixa, mas quebra mais fácil do que demonstra. Seja gentil com essas rachaduras. Eu serei, e ele prometeu. Então elas montaram nos cavalos, que dançavam impacientes para partir. Nalin ficou ao lado de Leland, observando as irmãs cavalgarem rumo a um futuro que ela não compartilharia. Sua mão encontrou a dele, os dedos se entrelaçando com naturalidade. Permaneceram ali muito tempo depois que os cavaleiros desapareceram além da colina, e nenhum dos 2 pronto para quebrar o feitiço da despedida. Por fim, Nalin se virou para ele, e Leland viu em sua expressão algo que parecia liberdade misturada com medo. Então, disse ela, tentando uma leveza que não se sustentou. Acho que precisamos descobrir o que acontece agora. Acho que sim. Ela riu, o som trêmulo de emoção. Nunca fiz isso antes. Escolher algo só por mim. Não sei quais são as regras. Nem eu, respondeu Leland, levantando as mãos entrelaçadas e beijando os dedos dela, como fizera antes, e mais desta vez sem a sombra da despedida. Talvez a gente crie as nossas próprias regras. Isso parece perigoso. Provavelmente é. Ela deu um passo à frente, eliminando o espaço entre eles até quase encostar o corpo no dele. Ainda estou com medo, e admitiu, pousando a mão livre sobre o coração dele. Medo de acordar amanhã e me arrepender. Medo de estar sendo egoísta. Medo de que escolher ser feliz me torne fraca. Você é a pessoa mais forte que já conheci, disse Leland com sinceridade. Forte o bastante para proteger suas irmãs de homens que queriam machucá-las. Forte o bastante para abandonar o caminho que todos esperavam que seguisse. Forte o bastante para admitir que tem medo. Os olhos dela percorreram o rosto dele, memorizando cada detalhe como se temesse que ele desaparecesse. E se eu não for boa nisso? Em estar com uma só pessoa, em construir algo quieto em vez de liderar? Então vamos descobrir juntos. Ele ergueu a outra mão, tocando o rosto dela, o polegar traçando a linha da maçã do rosto. Sem expectativas, sem papéis. Só eu e você, aprendendo no caminho.
Ela se inclinou no toque, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, havia um calor neles que fez o fôlego dele falhar. Quero te beijar, e disse simplesmente. Quero desde o primeiro dia, quando você deu um passo para trás e nos deu espaço, em vez de tomá-lo. Então me beije. E ela o fez. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ainda estivesse aprendendo o formato daquela nova liberdade. Mas então seus braços envolveram o pescoço dele e ela se aproximou mais, e de repente, não havia nada de hesitante. Era feroz, desesperado, cheio de tudo que haviam contido por dias. Cada medo, esperança e possibilidade impossível se derramando na conexão de lábios, respiração e corpos finalmente alinhados. Quando se separaram, ofegantes, Leland encostou a testa na dela, e o gesto que já era deles. Fique comigo, e sussurrou ele. Não porque precisa. Não porque me deve algo. Mas porque quer. Eu quero, e respondeu ela, e a certeza em sua voz apagou qualquer dúvida que restasse. Quero acordar ao seu lado. Quero descobrir o que te faz rir. Quero construir algo que seja nosso, e de mais ninguém. Ela recuou bastante para encontrar os olhos dele. Quero te escolher todos os dias, e que você me escolha também. Já escolhi, e respondeu ele, e a beijou novamente. Sol negro com raios. O sol subiu no céu, aquecendo a terra ao redor da pequena casa de Leland, que havia passado de vazia a viva em poucos dias. Lá dentro, começaram o trabalho cuidadoso de construir uma vida juntos, e uma conversa, uma refeição, um momento silencioso de cada vez. Às vezes, Nalin olhava para o horizonte, para o ponto onde suas irmãs haviam desaparecido, e sentia o chamado dos velhos deveres. Mas então Leland tocava sua mão, sorria para algo que ela dizia, ou simplesmente permanecia ao lado dela, em um silêncio confortável. E ela se lembrava de que o dever não era a única coisa pela qual valia a pena viver. Arroz. 3 meses depois, Kai e Sunny voltaram com notícias das mudanças que aconteciam entre seu povo. As antigas tradições estavam cedendo espaço a novas vozes, novos caminhos. Ficaram por uma semana, enchendo a casa de risadas, histórias e alegria complexa de irmãs que haviam aprendido a honrar tanto a tradição quanto a escolha. Quando se preparavam para partir novamente, Ká puxou Nalin de lado. Você parece feliz, e observou. Diferente, como se finalmente tivesse parado de fugir. Parei, admitiu Nalin, olhando para onde Leland ensinava Sonia a consertar uma cela. Encontrei algo que vale a pena ficar. Que bom! Ká a abraçou com força. O pai ficaria orgulhoso. Não porque você escolheu o dever, mas porque escolheu a si mesma. Depois que as irmãs partiram, Nalin ficou com Leland, observando o pôr do sol pintar o céu de tons de âmbar e rosa. O braço dele envolveu sua cintura, puxando-a para perto, e ela se inclinou naquele calor sólido com a naturalidade de quem, enfim, encontrou um lar. Nenhum arrependimento? Ele perguntou baixinho. Ela se virou nos braços dele, ficando na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Nenhum. E na luz que se desvanecia, cercada pela terra que agora era deles, por escolha, não por herança, Nalin compreendeu que às vezes o ato mais corajoso era permitir-se ser feliz. Que escolher o amor em vez do dever não a tornava fraca, a tornava humana. Ela havia tocado seu primeiro homem branco e descoberto não um monstro que o medo havia criado, mas um parceiro. Um igual. Alguém que a via por inteiro, e a amava mesmo assim. E isso, pensou Nalin enquanto Leland a beijava de novo, com toda a promessa do amanhã e de todos os dias que viriam, valia cada risco que ela correrá para chegar até ali. Tontura. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir a outro conto inesquecível, em onde coragem e destino se cruzam de formas que você nunca imaginou. Não se esqueça de se inscrever e considerar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como esta.